Olá! Nossa convidada de hoje, Camila Rezende, ela é fisioterapeuta, especialista em neonatologia e pediatria, em pneumologia e terapia intensiva, mestra pela Universidade Federal de Minas Gerais, professora universitária, diretora científica da Sobrafir de Minas Gerais, e ela está aqui hoje falando com a gente sobre reflexos primitivos e desenvolvimento infantil. A gente volta daqui a pouquinho. Voltamos! Gostaríamos de agradecer de novo sua presença aqui, Camila. Obrigada por estar voltando ao nosso canal, dando novas entrevistas pra gente. Eu que agradeço mais uma vez pelo convite. Camila, pergunta hoje que eu quero saber. O que são reflexos primitivos do recém-nascido? Bem, o bebê quando nasce, ele não nasce com todo o sistema 100% formado. Então, à medida que ele vai se interagindo com o meio ambiente, ele tem uma resposta, uma percepção disso. E são os reflexos. São primitivos por quê? Porque ele não aprendeu a se moldar. Então, vamos supor, às vezes a gente vai encostar no neném, passou a mão com álcool, vou dar um contato mais simples, né? Passou a mão com álcool e não esquentou e colocou a mão no bebê. Ele assusta. Aí ele abre as mãozinhas e estica as perninhas. O que é isso? É um reflexo de susto, porque ele não conhece aquele contato. Às vezes é comum acontecer com barulho. Alguém buzina, fala alto, deixa uma música muito alta. A criança não está acostumada com isso. Então, a forma dela é adquirir algum posicionamento diferente para aquele estímulo. Existem vários que são citados na literatura e alguns são usados para definir se é uma coisa normal, se faz parte da percepção da criança, da interação dela com aquele meio que ela está aprendendo agora, ou se aquele estímulo, aquela reação persistir, a gente fala que já é um estímulo que está um reflexo primitivo, que está tardio, então ele já tem um efeito patológico. Então a gente usa isso para falar se o desenvolvimento da criança está adequado ou não. Agora uma pergunta. Às vezes os pais conhecem os reflexos do recém-nascido e eles falam assim, eu posso ficar, estimulando o reflexo do bebê? É bacana ficar, causando um reflexo de Moro ou de Babinski na lateral do pé? Não. Pode ficar sendo feito isso ou é desconfortável para o bebê? Não. Na verdade, igual eu falei, o reflexo ele não sabe lidar com aquele estímulo, então é uma forma dele aprender aquele estímulo. Não necessariamente você repetir o estímulo vai proporcionar um condicionamento de que ele aceite bem para você ficar reproduzindo. Então, o que a gente faz? Vamos supor, a gente falou alto, ele Vanessa, esqueci uma coisa. Aí ele vai assustar. Ou seja, ele se desorganizou. Por quê? Aquilo foi muito agressivo para ele. A percepção visual, auditiva e controle motor dele, tudo foi afetado. Porque o tom da minha voz foi muito alto, a minha movimentação, ele perdeu todo o controle. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aconchegar ele. Aquilo é uma coisa ruim para ele. Eu não quero que aquilo repita. Uma criança desorganizada é um descarga de adrenalina muito grande para ela. E isso não é bom para o seu bebê. Ele fica desorganizado, ele perde o controle, ele pode ter um choro irritado que ele não está gostando. E a gente não quer provocar esse estresse na criança. Então a gente tem que conter. Às vezes por um susto, às vezes igual... Quando você for reparar o seu bebê quando ele dorme muito, porque a criança dorme muitas horas, quando a criança está entrando no sono profundo, que ela relaxa a musculatura, às vezes ela dá uns tremeliques assim. Exatamente. Isso é porque ela está relaxando a musculatura dela, o cérebro está ficando assim, garantindo só a manutenção das funções vitais. Então, ela demonstra, a gente sabe que ela está caindo em sono profundo quando ela começa a dar esses tremeliques. Depois disso, ela relaxa totalmente a musculatura e pronto. Começa a fazer só as funções vitais, o coração bate devagarzinho, a respiração bem tranquila para o sono de repouso, para amadurecimento do sistema nervoso e para ganho de peso. A criança precisa disso. Esse relaxamento, que se confunde com esse leve tremorzinho, é diferente de quando a criança está acordada, ativa, interagindo com o meio que está em volta, aprendendo a reconhecer e a interpretar o que esse meio quer dizer para ela, e ela tem estímulos repetitivos que não são agradáveis. Então a gente não deve repetir os estímulos. Eles são os estímulos que a gente faz para ver um reflexo, eles são
exclusivamente para a gente testar se a criança responde ou não a esse reflexo. Vai ser um profissional que vai estar avaliando o neném para um motivo, para saber por que está fazendo isso. Isso mesmo, igual a neurologista faz, a gente da fisioterapia faz, a terapia ocupacional faz. Quando a gente avalia o desenvolvimento motor da criança, a gente quer avaliar algumas coisas. E ela pode apresentar algumas respostas. Baseado nessa resposta, a gente vai saber, não, ela está certa para a idade do desenvolvimento motor ou tá um pouco assim, a gente tem que avaliar um pouco mais para saber se isso vai ser um atraso, se isso foi uma sequela de alguma outra coisa. Então, a gente não deve estimular isso. Pelo contrário, a criança assustou, chorou, ou tá mantendo uma postura que não é, a gente tem que aconchegar ela. Isso. Vamos aproveitar, gente, a Camila trabalha também, né, indo à casa das mamães e trabalhando com o desenvolvimento da criança que tá normal. Então, é uma expert em desenvolvimento motor, né? Além do desenvolvimento motor, você trabalha com outro tipo de desenvolvimento? Não, com patologias respiratórias. E aí, eu trouxe ela aqui para falar um pouquinho, ela tem tanto para passar pra gente, que eu queria aproveitar e já entrar nesse assunto. Fala pra gente o que é um desenvolvimento motor normal de uma criança. E aí eu sei que você tem muito assunto, eu vou deixar você ficar livre para falar à vontade. Assim, a gente não pode comparar, as crianças são diferentes. Mas existe uma referência mundial do que é esperado. Uma criança de 2 meses, o que um bebezinho de 2 meses faz? O que um bebezinho aos 4 meses faz? Então, o que a gente tem? A gente já tem conhecido esses marcos motores, que são ganhos de desenvolvimento ao longo da vida do bebê. Então, a gente sempre tenta estimular a criança para que ela consiga ganhar e desenvolver essas adaptações motoras para que quando chegar na idade de 2 meses, de 4 meses, ela consiga ter essa interação melhor, tanto consigo quanto com o seu meio que está ao redor. Então, por isso que a gente sabe o que uma criança é esperado de uma criança ou não. É lógico que não é uma receita de um problema matemático em que 2 mais 2 são 2. Estamos lidando com seres humanos, com um reloginho, né? Então, às vezes, uma criança apresenta ela conquista alguns marcos motores algum pouco tempo antes da hora, outras crianças demoram um pouquinho mais, tanto é que a gente tem a maior parte dos marcos motores até os 2 anos de idade. Então a gente sempre acompanha o bebê ao longo disso e vai vendo, olha, ele tá deixando um pouquinho a desejar aqui, eu tô um pouco mais lento, aí a gente ensina uns truquezinhos, dá algumas dicas para posicionar assim, ter um brinquedinho assado, um tom de voz assim, para ver se ele percebe melhor, aceita melhor aquilo. Ou de repente, não é nenhum problema do bebê. Às vezes existem muitas mães protetoras e não deixam a criança vivenciar algumas posturas ou algumas questões mesmo, às vezes de contato. Um exemplo simples. Lá, às vezes no ambulatório chegam muitas mães que deixam os bebezinhos 100% de meia sapato. Isso é ótimo para o bebê quando vai passear ou receber visita. Fora isso, o bebê tem que ficar descalço em casa. Por quê? Adoro. A gente tem as terminações nervosas que ficam na planta dos pés e nas mãozinhas, elas precisam ser moldadas. São terminações nervosas que vão permitir o tato fino, o contato dos pés para futuramente suportar o caminhar. Então ele tem que ser moldado. A meia e a luvinha é uma barreira. Não deixa esse estímulo ser moldado. Então, todo o contato que a criança recebe, ela nunca recebeu antes, ela não sabe como interpretar. O que ela acha que é? Aí é uma dor. Aí ela pega e tira. Ou fica com a mãozinha fechada, ou então quando você põe o seu bebezinho de pé, ele fica tirando o pezinho do suporte do peso, porque é ruim. E ele não sabe interpretar. Mas por quê? Você está protegendo demais os pezinhos e as mãozinhas. Então a gente precisa deixar o máximo que pode o pezinho e a mãozinha de fora. Ai, tá frio, tudo bem. Põe calça, põe blusinha de frio, põe até um gorrinho se você quiser, mas deixa o máximo assim. Até mesmo quando você coloca o lençol, o pé do bebê bate um pé no outro. Então ele tem contato de pressão, de temperatura de pele diferente. Ele começa a perceber texturas e formas. Aí passa o pé na roupinha, é uma textura diferente. Encosta no lençol, é um outro toque. Então isso vai moldando as percepções, tanto no pé quanto na mão. Então a criança suporta isso melhor. Às vezes a mãe não sabe, fala, não, tem que proteger meu bebê todo, ele pode pegar uma friagem. Aí empacota o neném todo. Então não é culpa do neném que às vezes, ele não vai conseguir, até agora ele não ficou de pé. Ou então, porque existem as adaptações que o bebê faz porque ele não conseguiu vivenciar aquilo.
Aí ele engatinha diferente, ou ele nem chega a engatinhar, mas por quê? Ele não vivenciou postura. Então, na hora que ele for engatinhar, por exemplo, que esse bebê que teve o pé muito tampado, ele encostou no chão, aquilo vai ser desagradável e isso já vai atrapalhar no engatinhar dele. Ele atrapalha o andar, na verdade. Olha, que então, assim, às vezes, mas se a mãe que não teve orientação, ela não vai saber. Exatamente. Então, por isso que é sempre importante a gente conhecer o bebezinho da gente e saber dosar um pouco disso. O que a gente sabe que estimula o bebê? O amadurecimento, mesmo que a gente está falando em ganho de desenvolvimento motor, o ganho não é só força muscular, né? Ele precisa de uma informação. Então, assim, é uma historinha bem simples. A criança estava dentro da barriguinha da mãe, então ali ela estava aquecida, protegida, toda fletidinha. Na hora que ela sai da barriguinha da mãe, ela não sabe lidar com esse meio. É muita luz, o que não tinha dentro da barriga da mãe. É muito barulho, o que não tinha dentro da barriga da mãe. São tons de barulhos diferentes, são vozes diferentes, são flashes de luz diferentes. E a criança não fica mais fletida. Agora ela desorganiza muito mais porque ela não fica restrita no ambiente. Então a gente tem que fazer o quê? Ensinar ela a lidar com todas essas transformações. Então a gente faz a primeira coisa. Sempre tem um contato direto com o seu bebê, o toque, porque o toque com a mão, o calorzinho da mão da gente é uma coisa suave, é gentil, acalma o bebê, ajuda ele a ter percepção do próprio corpo. Então sempre toca nas mãozinhas, o meu bonequinho é um pouco duro, mas esfrega uma mãozinha um pouco na outra, mexe nos pezinhos para ele perceber todo o corpinho dele, toca no rostinho. Sempre que for conversar com o seu bebê, o processo da linguagem já inicia desde esse momento. Então, o que você tem que fazer? Sempre direciona a sua boca e os seus olhos para os olhos do bebê, para que ele perceba você, já familiarize com o tom da sua voz, que na verdade ele já está acostumado desde a barriguinha. E aí depois começa aquela linguagem do bebê de babá, dá, mas é porque você já está estimulando. Então, ele já vai tendo essa percepção lá no sistema nervoso dele. E você estando direcionado, ele tem um meio de campo no qual ele consegue se interagir. O bebezinho e a mãezinha dele, a referência. À medida que você muda a referência do bebê, ele muda a percepção e ele vai tentar controlar o corpo para interpretar isso. Então, se a gente coloca o nosso bebê sentadinho com apoio, ele já tem que fazer um pouco de controle de cabeça para manter a cabeça apoiada. A gente com 2 meses, a gente já pode segurar o nosso bebezinho assim. Sentadinho com o apoio na coluna. Não às precisa vezes, segurar a cabecinha? Não. Às vezes a cabecinha vai cair para um lado, para o outro, mas porque ele sempre fica deitado, então a gente não tem força da musculatura extensora. A gente tem que começar a trabalhar isso nele, ele precisa conseguir estabilizar isso. E um bebezinho de 2 meses já tem a capacidade de fortalecer essa musculatura, tanto do pescoço quanto do tronco. Aí o que de repente vai ser chato, né? Ficar ali só fazendo força para a cabeça. Então o que a gente faz? A gente canta uma musiquinha para ele, conversa com ele, apresenta um brinquedinho. É sempre bom a gente dosar os estímulos. Eu sempre aconselho. Às vezes a gente dá brinquedinhos coloridos, com, vamos supor, um azul escuro e um azul claro, um amarelinho com verde, que tem contrastes para que ele goste do contraste, para que ele perceba melhor isso. E em outra fase, os brinquedos de barulho. Lembra que a gente está moldando os estímulos para não causar estresse e nem desorganização. Então, tenha sempre brinquedinhos só de cores e brinquedinhos de barulhos para momentos diferentes, tá? Olha, que legal, gente. De vez em quando, pega vamos tirar a fralda, vamos colocar no banho. Vamos brincar de colocar ele em pé, para ele ter um pouquinho da percepção do que é ficar de pé, desse contato do estímulo do pé no chão. A criança, quando ela já começa a apoiar, não um bebezinho assim, mas um bebezinho já maior que já começa a puxar para ficar de pé, é importante que ele consiga apoiar o pé adequado para a formação do arco plantar. Então, a gente tem que incentivar. Isso quantos meses? Isso já vai ser uma criança de 7, 9 meses. 7, 9 meses. Então, a gente tem que saber corrigir. Meu filhotinho tá muito pequenininho, ele mal sustenta o pé. Geralmente, muito pai gosta de fazer assim com o filho. Meu pequetucho, lindão do papai. Faz assim, tá? Mas depois deixa ele colocar o pé no chão pra gente dar um estímulo proprioceptivo pra esse pé, tá?
Lembrando da posição de barriguinha para baixo, que é a posição de prona, é extremamente importante para o bebê, é uma posição onde a gente tem vários ganhos de desenvolvimento para a criança. Meu bebezinho não fica muito para baixo porque ele é um pouco duro, tá, gente? Aqui, gente. Mas essa posição sempre deve ser feita com o bebê quando ele estiver acordado, para ele fortalecer a musculatura extensora, para ele fortalecer o tronco. Às vezes a criança não gosta, resmunga, aí você vem, faz um carinho, conversa com ela para ela virar o rostinho, depois aborda ela do outro lado, mostra um brinquedinho, deixa ela ficar assim, posiciona os bracinhos. É importante com que ela faça uma posição parecida com essa, que é uma posição como se fosse uma esfinge, no qual o bebezinho vai apoiar aqui. E essa força é importante para ele ganhar força da cintura escapular, posicionamento dos braços, fortalecimento dos braços. E é assim que depois ele vai começar a ter força para engatinhar. Mas uma criança que nunca fica nessa posição, como é que você vai querer que ele engatinhe? Então a gente tem que estimular as posições. Essas posições de estímulos sempre vão acontecer quando seu bebê estiver acordado. Então vamos supor, hoje ele acordou, já dei de mamar, já regurgitou, já esperou um tempinho, agora vamos brincar sentado, ok. Aí depois o bebê vai dormir, porque ele dorme muitas horas e ele precisa desse sono reparador. No próximo acordar, você usa uma outra estimulação, como outra posição, ou apenas só o brinquedinho. Isso tudo a gente está favorecendo com que ele interaja com o corpo, com o meio ao redor e com que ele fortaleça a musculatura do corpo para se desenvolver adequadamente. Então, a gente propiciando esses estímulos adequados, a criança vai ter um desenvolvimento motor adequado. Se você de repente perceber e falar assim, olha, eu vejo que o meu filho às vezes não percebe um objeto, eu coloco um objeto para ele não enxerga, ele não consegue virar o rosto, aí a gente precisa de fazer uma avaliação para ver o que tem por trás disso. Então, quando a criança não desenvolve adequadamente, é mais nítido pra gente, sabe? Porque se você apresenta um estímulo para ela, você chama ela, seu filho gasta assim, príncipe, a mamãe chegou, e ele não vira nem os olhos ou nem o rosto para o meu lado, alguma coisa está de errado. Então a gente tem, aí chama atenção para a gente poder avaliar o que está acontecendo. Mas geralmente as crianças, elas se comportam de uma forma, que é o que eu falei mais ou menos de padrão, a forma de interação. A gente só tem que guiar para que isso seja saudável, não seja estressante e ela consiga vivenciar essas etapas todas. Camila, e a mãe que quer que o neném dela, com 4 meses, já esteja andando, já esteja fazendo coisas que não é da idade, que é aquela mãe tipo assim, meu filho é um gênio, olha só como ele consegue fazer coisas, e fica ali estimulando a criança para fazer algo que naquela idade ainda não é chegada a hora. Tem algum problema desse estímulo? Tem. Acho que é uma regra que é para tudo na vida. Tudo em exagero faz mal. Então, assim, a gente não pode estimular demais, que prejudica a criança, prejudica o desenvolvimento da criança. A gente pode até desenvolver transtornos de irritabilidade, porque você está incentivando ela demais, é como se você estivesse irritando a criança demais, ela não tolera, vai ser uma criança irritada, que não vai dormir bem, pode perder peso, então tem outras coisas associadas. E também a gente não pode deixar de estimular, porque senão ela vai ficar com atraso de desenvolvimento. Então tem que ser na medida certa e no tempo do bebê. Cada bebê tem um tempo. Existe uma outra pergunta que eu lembro que um pai me fez, que ele virou e falou assim, doutora, eles não são brasileiros e por hábitos culturais, ele virou e falou assim, eu quero que a minha criança seja ambidestra. Então como que eu faço isso? Eu falei, olha, é uma fórmula matemática, né? Não é uma mágica, senão todo bebê nasceria desenvolvido para aquela coisa. O que a gente tem que fazer é sempre estimular a criança dos dois lados. Isso a gente garante o desenvolvimento motor adequado. Com a interação da criança com o meio e com o desenvolvimento do sistema nervoso dela, ela por si só é que vai ter a tendência ou não de ser ambidestra, entendeu? Então isso é uma questão de desenvolvimento da criança e da genética dela. Não é uma coisa que a gente estimula e que acontece. Fantástico. E Camila, é verdade que os bebezinhos que nasceram antes da hora, os pré-termos ou prematuros, a gente tem sempre que corrigir a idade deles? Então, se o bebê nasceu de 8 meses, a gente sempre vai falar assim, agora ele estaria fazendo 1 mês de vida, então agora eu espero isso. Isso. É verdade? É verdade, é de extrema importância sobre o assunto. Porque uma criança que nasce prematura, ela nasceu antes do momento.
Então ela nasceu antes de estar preparada para o que é essa vida extrauterina. Então a gente precisa corrigir a idade dela, que a gente chama de idade gestacional corrigida, porque senão eu vou comparar um bebê que, vamos supor, nasceu de 6 meses com uma criança que nasceu na idade adequada. São 3 meses de diferença. São 3 meses de desenvolvimento intrauterino que ela deixou de ter. Então eu não posso comparar ela com uma criança que nasceu no tempo adequado. Por isso que todos os testes que são feitos, sempre são feitos com a idade gestacional corrigida. E até mesmo quando essa criança chega na idade de entrar para a escolinha, isso tem que ser mencionado. Porque o processo educacional, muitas vezes a criança entra na creche e a correção da idade, igual eu falei antes, a gente faz até os 2 ou às vezes até os 3 anos. Então essa criança ela tem que entrar na turma baseada na idade gestacional corrigida dela e não na idade cronológica, porque senão ela sempre vai ficar atrás. Perfeito. Então, mães, eu sei que vocês estão aí achando o trem melhor do mundo. A minha vontade é de ficar conversando com a Camila, 10 horas direto, ela explicando tudo pra gente. Mas no YouTube nós temos um número de minutos para poder postar os vídeos no ar. Então, depois eu vou convidar a Camila para outras coisas, tá, gente? Eu prometo. Eu só quero fazer uma pergunta. Tem alguma mamãe que tá assistindo falando assim: o meu filho tá nessa idade e não está fazendo isso que ela está fazendo? Quem a mãe deve procurar para poder ver se tá tudo certinho? Algum outro profissional? Porque aqui a gente dá uma noção, mas bem por alto. Bem por alto, né? Quem que é o profissional que essa mãe pode procurar para tirar uma dúvida sobre isso? Bom, a avaliação dos testes que a gente faz de desenvolvimento neuromotor, tanto o fisioterapeuta quanto o terapeuta ocupacional, eles são capacitados para isso, desde que especializados nessa área. Neonatologia e pediatria, né? Então, qualquer um desses profissionais pode fazer. O neurologista, a gente só faz encaminhação quando a gente tem certeza de que realmente teve um atraso do tamanho que é. Então, o que eu aconselharia primeiro? Se você acha que seu bebê não está fazendo determinado desenvolvimento, tá lentinho demais, alguma coisa está te preocupando, primeiro marca uma avaliação para fazer um teste de desenvolvimento, ou com fisioterapeuta, ou com terapeuta ocupacional. Deixa ele fazer esse relatório, essa avaliação, para poder mensurar o que de fato está acontecendo, para depois fazer um encaminhamento para o neurologista para ver o que tem por trás disso. Porque às vezes, igual, eu tenho bebês que têm síndrome de Down. Eu sei dos ganhos motores, mas nem pela hipotonia do síndrome de Down, às vezes ele vai demorar um tempinho um pouco maior para conseguir pegar um brinquedinho com a mão do que um outro bebê. Então, assim, cada bebê é um bebezinho. Então, a gente tem que conhecer a história dele para saber. E tem a questão do que eu tinha falado. Às vezes, ele simplesmente não teve a oportunidade. Às vezes, a mãe, eu quero que meu filho ande, mas será que o que preciso para andar, será que ele já vivenciou? Não é só pôr de pé. Perfeito. Gente, eu sei, eu quero ficar conversando com você para sempre. Gente, Camila, muito obrigada de coração por ter vindo aqui dar uma ideia. Se as mamães quiserem mais desse assunto, vocês põem aqui embaixo e sugerem, né, novos vídeos pra gente. Você volta? Eu volto. Oba, então volta. Muito obrigada de coração. Eu que agradeço mais uma vez. Ai, que delícia. E um beijo, até a próxima para todas as mamães. Tchau.